Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 21, versículos 2 e 3 e vamos iniciar hoje a parte final, o trecho final, a reta final da nossa série em Provérbios. Estamos entrando aqui no último trecho desse livro que tanto tem nos abençoado. Essa série tem sido um grande presente de Deus. E eu quero convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no nosso canal e ser mais do que um número aqui na transmissão. Você está conosco mesmo, de fato, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Você é nosso convidado especial, fica aqui em nosso meio, deixa o like na transmissão, seu like faz muita diferença. E vamos ler Provérbios capítulo 21, versículos 2 e 3, que diz assim: Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. E talvez, ao ler esses dois versículos, você se pergunte assim: Tiago, o que é que Deus fala aos nossos corações? O que é que esse trecho quer ministrar para as nossas vidas? Eu quero te chamar a atenção para um termo que eu não estou inventando ele agora. Na verdade, é alvo de profunda pesquisa, observação, análise e comentários da psicologia. Mas eu vou trazer de um modo bem simples e resumido para você um termo que se chama racionalização. Como o próprio nome diz, é um termo que tem a ver com a razão. Racionalização, você racionalizar algo é trazer algo para o campo de uma argumentação racional, de uma justificativa racional. Observe que o texto diz que todos os caminhos do homem lhe parecem justos. E agora eu vou te fazer uma pergunta que vai te ajudar a entender perfeitamente isso aqui. Você já viu uma pessoa querer de todas as formas justificar um ponto de vista que vai além da razão? Por exemplo, às vezes um torcedor de time de futebol, ele tem ali a visão, né, do jogo completamente enviesada pela torcida dele, pelo desejo dele. Mas ele busca de todas as formas racionalizar os argumentos. Mas você sabe que no fundo, a pessoa não vai ceder, ela não vai mudar de ideia. Então não é que ela foi convencida por melhores argumentos. Ela, na verdade, já entra num debate com a ideia pré-estabelecida. Ela não vai mudar de jeito nenhum. Ela só vai buscar argumentos que sejam convincentes para algo que ela já acredita. Isso serve não só para futebol, mas para muitas coisas, certo? Na verdade, quando a gente vai para o campo da idolatria, a gente vai perceber, perdão, que a racionalização ela está muito presente. E a idolatria ela vai muito mais do que uma imagem de escultura. Idolatria você pode ter no campo do futebol, é muito visível isso na cultura brasileira. No campo da política, é muito visível isso na cultura brasileira. E digo mais, hoje a gente vive um cenário no Brasil onde essa idolatria ela vai até para o âmbito da política nacional, né? Das eleições presidenciais, dos grandes cargos. Mas quem mora em cidade pequena, quem mora em interior de cidade pequena, vai poder atestar aqui, ó, se você mora ou já residiu em cidade pequena, você vai dizer: Tiago, eleição de cidade pequena, prefeitura de cidade pequena, vereadores, é uma eleição mais visceral ainda. Essa coisa de direita e esquerda na cidade da cidade pequena não tem nem isso. É quem é filho de fulano, quem é filho de ciclano. A pessoa normalmente, é muito difícil, acontece uma mudança ou outra, mas é muito difícil. Normalmente a pessoa que já nasce ali com a família que é inclinada para um lado, a pessoa vai votar naquele lado ali, independente de quem seja o candidato, independente das ideias, independente do resultado político, porque é uma coisa muito visceral, uma coisa muito emocional, embora existam argumentos racionais de ambos os lados. Então, esse é o processo de racionalização, para você entender como é que ele entende. Não, como é que ele acontece. E aí o versículo 2 é o seguinte: todos os caminhos do homem lhe parecem justos. Em outro momento aqui de Provérbios, nós estudamos falando sobre o coração do homem ser enganoso, certo? Quando a Bíblia fala assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a Bíblia quer nos ensinar o seguinte: todo tipo de inteligência, todo tipo de inteligência que alguém tiver, sempre vai servir ao coração dessa pessoa.
Imagine que você seja o aluno mais inteligente da escola. Talvez você tenha sido, na sua infância, na sua adolescência, o aluno mais inteligente da sua turma. Se você não foi, só imagina e sonha o gostinho de ter sido assim, o cara das melhores notas, a mulher das melhores notas. E aí eu te pergunto, essa inteligência da matemática, do português, da química, da biologia, enfim, de todas as matérias, da geografia, da história, essa inteligência, ela faz de você um ser humano moralmente melhor? É claro que não. Não estamos aqui, obviamente, demonizando a inteligência. A inteligência ela serve, ela pode servir para o bem, pode servir para o mal. Mas o fato de você ser inteligente apenas, isso não te dá uma superioridade moral. A prova disso é que a inteligência, ela pode sim, e ela é muitas vezes utilizada para o mal. Às vezes a gente vê o noticiário, e no Brasil é impressionante, né? Todo dia surge uma notícia, uma novidade de algum esquema de corrupção completamente novo, completamente diferente, que a gente não imaginava. E olha que nós brasileiros, a gente costuma ver tipo de corrupção, meu irmão, em tudo quanto é lugar. E aí surge uma notícia nova, um esquema novo, uma situação nova, e você pensa, rapaz, como é que eles conseguiram, não é executar não, como é que eles conseguiram pensar nesse tipo de esquema? Como é que eles conseguiram burlar isso? Que negócio bizarro. São pessoas extremamente inteligentes, mas a inteligência não está sendo usada para o bem. O que eu quero te ensinar aqui, resumindo, é o seguinte: essa inteligência, se não for direcionada por um coração redimido por Deus, ela vai ser usada para o mal. Então, toda inteligência, todo cérebro, toda, entre aspas, sabedoria, ela é dirigida pelo coração. Agora, você conhece alguém que, mesmo estando errado, sabe argumentar muito bem? Essa pessoa se encaixa justamente no versículo 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos. A pessoa tem justificativa para tudo. Só que olha o resultado do versículo. Mas o Senhor pesa o coração. Deus não está pesando os seus argumentos inteligíveis. Deus está pesando o seu coração. Deus está sabendo ali o profundo da intenção. Por quê, gente? Por que o coração, gente? Porque o coração aqui, esse termo coração, tem a ver com a parte mais íntima do nosso ser, tem a ver com a parte mais profunda do nosso ser. E essa parte mais profunda do nosso ser é a que de fato nos dirige. Essa parte mais profunda do nosso ser é a que de fato nos dirige. O salmista entendeu isso aí muito melhor do que a maioria de nós. Quando ele ora e fala assim, ó, cria em mim, Senhor, um coração puro. Nós que ele está pedindo algo novo. Quando você vê ali o termo no original, criar, é criar do zero, é algo completamente novo. Senhor, me dá um coração completamente novo, como eu nunca tive. Renova em mim o espírito reto. Ele não está pedindo mais inteligência, mais poder, mais dinheiro, mais visão, mais isso, mais aquilo. Ele está dizendo, olha, se eu não tiver um coração transformado, nada disso vai adiantar. Então, muitas vezes, nós caímos nisso aqui, ó. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos. É o famoso mentir para si mesmo. O principal alvo, na verdade, a principal vítima de uma mentira é o próprio mentiroso. Às vezes o mentiroso acha que ele está na vantagem. Ele está mentindo para as pessoas, ele se vê na vantagem. Ele acha que a mentira é uma vantagem. Na verdade, ele está sendo mais prejudicado pela mentira. E quando a pessoa começa a mentir repetidamente, ela começa. Aí que vem o problema. Porque ela começa a acreditar na própria mentira. Chegou a hora que nem ela mais sabe o que é mentira e o que é verdade. A mente fica confusa. Então, infelizmente, esse mentir para si mesmo tem a ver com nossas racionalizações. A gente tenta explicar, tenta justificar, tenta argumentar, tenta criar um cenário para algo que, na verdade, já estava no fundo do nosso coração. Algo que gera um desejo no nosso coração. Inclusive, sempre que eu atendo pessoas, que eu aconselho, é muito importante isso aqui, ó, dá até uma orientação geral. É muito importante a gente entender que o pecado ele não se vence com repressão, ele se vence com redenção. Pecado não se vence com repressão, se vence com redenção. Tiago, qual a diferença? Repressão é o seguinte, repressão é você, quando você reprime uma vontade, aquela vontade ainda está ali, está viva, só está prendendo ela. Só que uma hora você se cansa de reprimir, entendeu? É você querer muito pecar, você não peca porque, não quero ir para o inferno. Não quero perder minha bênção. Não quero isso, não quero... Mas a vontade está ali latente, 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 latente. Uma hora ela vaza. Por quê? A repressão,
ela é diferente da redenção. A redenção é que tem a ver com a transformação do ser. Então, embora a nossa natureza permaneça carnal, embora a nossa natureza permaneça pecaminosa, nós agora estamos caminhando para outra direção. Estamos cultivando coisas diferentes no nosso ser. A repressão, você tem uma coisa reprimida, ela vai no máximo te segurar ali por um pouco de tempo. Mas ela não te transforma, ela nem te liberta, na verdade ela te cansa. Imagine que você tenha que segurar, digamos, um copo de água, não tem um copo de água aqui agora para mostrar, mas imagine que você tem que segurar um copo de água na mão durante 5 minutos. Você vai segurar durante 5 minutos um copo de água, isso não vai pesar tanto para você. O braço pode até doer ali um pouquinho, mas você aguenta 5 minutos. Mas imagine você ter que segurar o copo de água durante toda a sua vida. Vai chegar uma hora, meu, que o seu braço automaticamente ele vai desligar. A musculatura não aguenta, ela vai cada vez mais enfraquecendo, entende? Isso é a repressão. É você dizer assim, não, 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 segura esse copo de água aqui o resto da minha vida. No início você consegue, depois, infelizmente, o copo de água vai derrubar, você vai quebrar o copo, vai molhar o chão, vai ser a maior tragédia. Mas a transformação é diferente. A transformação é você pegar esse copo de água e colocar na mesa. Então ele agora não tem mais poder sobre você. O copo de água continua existindo, mas ele não tem mais poder sobre você. Que você agora, ó, redenção, transformou. Então, ao invés de reprimir o que tem errado dentro de você, busque transformação. Uma das principais causas da repressão é o medo da resposta social que a gente pode ter para aquela conduta. A gente tem medo da resposta espiritual, das consequências. A gente tem medo também da resposta social, sabe? Quando você tá mal e fala para outras pessoas que você tá bem só porque você tem medo do que as pessoas vão achar, então você vai reprimindo. Não, tô bem, tô bem, tô bem. Tá bem coisa nenhuma. Enquanto você tá dizendo que tá bem, sem estar bem e não tratar, só vai piorando, 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 piorando. O evangelho, na verdade, é um convite a uma confissão. Você confessar, eu não estou bem, eu não consigo sozinho. Deus, me ajuda. É isso que o salmista falou lá no Salmo 51. Cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Certa vez eu estava conversando sobre esse versículo com uma pessoa e olha o nível que a coisa chega. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo. Mas esse exemplo aqui, pode ter certeza, muita gente pensa assim. Eu conversando sobre o Salmo 51, e o Salmo 51 fala justamente isso: cria em mim, Senhor, um coração puro, renova em mim o espírito reto. E a pessoa falou assim: Tiago, mas se eu orar assim, dizendo assim, ó, cria em mim um coração puro, as pessoas vão saber que o meu coração não é puro. Eu falei, meu Deus, mas a pessoa está tão preocupada com a imagem do que vão achar, do que vão pensar, do que vão imaginar, que ela prefere morrer com a reputação intacta e o caráter destruído do que ter uma transformação de caráter a custo da reputação. Entende? Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Para quem tiver curiosidade depois, dá uma olhadinha lá no livro de Daniel, a história de Belsazar. Belsazar foi um rei que ele é aquele rei que ele vê escrita na parede, né? E a escrita na parede é um juízo de Deus, parece num idioma que ninguém consegue traduzir, Daniel vai lá traduzir, e quando Daniel traduz, está escrito assim: contou Deus o teu reino e foi achado em falta. Contou Deus o teu reino e foi achado em falta. Então, o Senhor pesa o coração. Belsazar ele recebeu esse juízo de Deus diante de uma grande festa, diante de um grande banquete, diante de uma grande celebração. Então, diante dos políticos, dos aliados políticos de Belsazar, estava tudo bem, era uma grande celebração, uma grande festa. Mas Deus, que pesa o coração, sabia que ele estava em falta. E naquele dia algo muito ruim aconteceu. Então, precisamos vigiar para a gente não cair na cilada de racionalizar algumas coisas que estão enraizadas no nosso coração sob justificativa de continuar no pecado, tá bom? Então, não é um chamado para a gente. O que eu quero dizer é o seguinte, para a gente passar para o próximo versículo, perdão. A ideia não é você, deixa de entender o que acontece de você. Não, não é isso. Você pode entender. Na verdade, busque entender o que acontece de você. O chamado é não tente argumentar e justificar para continuar no erro. É muito comum que quando um erro nosso é apontado, a gente tem o costume de colocar as outras pessoas na mira também para poder aliviar a nossa barra. É ou não é? Imagina que alguém fale assim para você: olha, você é hipócrita. Aí você fala assim: realmente a igreja brasileira é cheia de hipocrisia, a sociedade é cheia de. Não, 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 não. Ouve a voz de Deus no seu coração. Se Deus estiver falando assim: olha, você é hipócrita, você ora ao Senhor dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim.
Eu sei que o Brasil é hipócrita, que a sociedade brasileira é hipócrita, que a sua família é hipócrita, que seus amigos são hipócritas. A pessoa que está no seu trabalho, todo mundo tem problema nisso. Deus não está negando isso. Mas se ele falou no teu coração, ele quer te transformar. Se Deus tocou no seu coração sobre uma mentira, mas todo mundo é mentiroso. Sim, mas você vai ser transformado quando você receber o remédio, entender, confessar, eu preciso de mudança e entrar nessa mudança. Então, muitas vezes, nós temos a tendência de generalizar a fim de aliviar a nossa barra. Entende? A gente argumenta, a gente explica, a gente justifica para tentar fugir da nossa profunda necessidade de transformação. E Deus te trouxe aqui para ouvir isso porque Ele quer transformar a tua vida. Ele quer transformar o teu coração. Ele quer te dar um novo entendimento. Ele quer te dar uma nova visão. Isso vai fazer você desfrutar da vida como você nunca antes tenha desfrutado. E aí o versículo 3 vai dizer o seguinte, ó. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Vou fazer uma pergunta. Essa é bem fácil. Quem lê a Bíblia aqui vai acertar em menos de 5 segundos. Qual versículo da Bíblia, em outro momento, em outro lugar, outro versículo da Bíblia, que fala exatamente essa mesma coisa, só que em outras palavras? Tempo! Enquanto eu aumento aqui a temperatura, Jesus. Vamos lá. Tem um versículo na Bíblia onde Samuel vai dizer assim, ó, obedecer é melhor do que sacrificar. O contexto desse versículo é interessante porque Saul está numa campanha de guerra e Samuel era o profeta, o grande profeta da nação de Israel. Deus falava com o povo de Israel e falava com o rei através do profeta Samuel. E aí quando Saul está para sair na guerra, a ordem dada por Deus a Saul é o seguinte, olha, Saul, destrua tudo. Não traga as riquezas, não traga os despojos, não traga os animais, destrua tudo. O que Deus quis dizer é o seguinte, não pegue a riqueza deles para o seu enriquecimento pessoal, não. Você vai vencer a guerra e você vai queimar as riquezas. Você vai destruir as riquezas, vai destruir tudo. Aí Saul pegou, venceu a guerra, destruiu os inimigos, mas pegou a riqueza deles e trouxe. Qual era a ordem? Destrua tudo, não fique com nada. Saul pegou a riqueza e trouxe. E aí, quando Samuel viu aquilo, ele ficou chocado, porque ele falou, olha, a ordem de Deus foi destruir tudo. Não foi pegar as riquezas, o ouro, a prata deles, se apossar, não. Aí Saul falou assim, não, mas a gente pode pegar aqui esse gado aqui que a gente resgatou, esse ouro, tal, vamos fazer um grande sacrifício a Deus, Salomão. Samuel, perdão, Samuel. Vou fazer um grande sacrifício a Deus. Vou fazer um super culto, aqui uma conferência. Eu vou chamar aqui os pregadores da conferência com esse ouro que nós pegamos do inimigo. Aí Samuel fala assim, ô Saul, você não tá entendendo, cara. Deus não tá te dando opção. É melhor obedecer do que sacrificar. Ele está dizendo o seguinte, o teu sacrifício não vai compensar a tua desobediência. Entende? Então o versículo 13 aqui vai falar a mesma coisa em outras palavras. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. O que a palavra de Deus nos convida a meditarmos nesse versículo é o seguinte. Muitas vezes o nosso culto a Deus é uma tentativa de compensação dos nossos pecados e isso nos impede de mudar verdadeiramente de vida. Eu lembro de uma conversa que eu tive certa vez com uma pessoa, foi muito marcante essa conversa, eu fiquei muito chocado. A pessoa vivia assim, a vida toda bagunçada, um desastre moral, né? A pessoa com a vida realmente totalmente embolada, sem imaginar, e a pessoa está envolvida com um monte de coisa errada. E a pessoa na igreja, pessoa cristã. E a pessoa, eu sabia, né? A pessoa sabia da vida da pessoa, conversava comigo, contava. Então não era uma coisa que ficava sabendo de terceira, a própria pessoa confessava. E aí, rapaz, interessante que a pessoa falou assim, Thiago, mas quer saber de uma? Eu faço isso de errado, eu faço aquilo de errado, eu faço aquilo outro de errado, eu faço aquilo outro. Deu a lista dos pecados todos. Aí no final a pessoa falou assim, mas pelo menos eu dizimo na igreja. Meu dízimo, Thiago, eu nunca vou deixar de dar. Meu Deus, até a oferta da pessoa é alvo de orgulho, sabe? De um ar de superioridade. E aí, com toda a educação do mundo, né, dentro do contexto da conversa, eu expliquei, falei, olha, Deus não quer teu dízimo não, cara, Deus quer a tua transformação. Para Deus, é melhor você deixar de dar o dízimo e ter uma vida transformada, entende? Deus não depende disso. Essa coisa, pelo menos, não tem essa de pelo menos, não. Vamos verificar aqui esses erros, essas falhas, esses pecados continuados. Aí, você sabe que é errado, por que não vai mudar? Não, porque pelo menos eu... Entende, gente?
às vezes o nosso sacrifício a Deus, nossa vida com Deus, é uma grande tentativa de compensação. Ó, Tiago, tô com a vida toda bagunçada, mas o meu devocional eu não deixo de fazer. Que bom que você não deixou de fazer o devocional. Mas vamos verificar aqui o que é sacrifício e o que é obediência, porque Deus requer obediência. Entende? Um devocional não pode ser um pagamento a Deus. A nossa espiritualidade não pode ser um bater cartão a Deus. Tem várias pessoas hoje que vivem assim, tem uma espiritualidade de bater cartão. Não tenho o que fazer aqui, o meu bater cartão, uma semana, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias eu vou na igreja, tá, ouço uma palavra, recebo uma oração, tal, e tá tudo bem, tudo certo, e a vida continua do mesmo jeito. Cadê a transformação proposta pelo Evangelho? Então, Deus ele nos convida que fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Então, note, Deus não está condenando os sacrifícios, mas existe algo que é mais sublime. É fazer o que é justo, é fazer o que é certo. É a transformação que o Evangelho não dá. Então, que a nossa espiritualidade não seja essa tentativa, e no fundo a gente faz isso, essa tentativa de tentar comprar Deus. Entende? Quando a gente vê o sacrifício de Caim, lá no Éden, a Bíblia fala que o coração de Caim já estava amargurado ali, cheio de inveja, tal, ele termina matando Abel. Ele oferece sacrifício a Deus, Deus não aceita. E aí depois, antes de Caim cometer o pecado que ele cometeu, Deus fala assim para ele, ó, Caim, muito cuidado, o pecado está batendo na sua porta. Ou seja, em outras palavras, Deus estava dizendo, Caim, você está com vontade de fazer uma besteira, tome cuidado. Obviamente, Caim desprezou a voz de Deus e matou o seu próprio irmão, né? Mas nós que Caim estava com o coração completamente amargurado, odioso, ele chega a matar o próprio irmão, mas a oferta dele ali, ele queria oferecer e queria que Deus aceitasse, queria que Deus recebesse de qualquer jeito. Gente, Deus não está interessado nas nossas ofertas. Deus está interessado no nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Entende? Porque quando uma vez que o nosso coração é colocado diante do altar de Deus, aí a gente vai fazer o que é justo, a gente vai fazer o que é certo. A palavra do Senhor, a direção do Senhor vai ser mais importante do que qualquer outra coisa na nossa vida. Então, quem sabe, essa palavra está atingindo como flecha o seu coração nesse dia e Deus está te chamando para um relacionamento mais profundo com Ele, para um relacionamento sério com Ele, para algo mais, sabe, visceral mesmo, para que Deus não seja só uma parte da sua vida, a parte da religiosidade, a parte da espiritualidade, que é uma palavrinha bonita que inventaram agora, é uma coisa, sabe? Não, minha espiritualidade, o meu tempinho com Deus aqui, meu bater cartão diário, querido. Deus não quer muito de você, Deus quer tudo. Deus não quer muito, Deus quer tudo. E quando nós entregamos tudo a Deus, aleluia, meu Deus, isso aqui libera tantas coisas na nossa... Eles não fazem noção do quanto esse tipo de decisão transforma o nosso viver. Então, note como esses dois versículos, eles estão casados, né? Todos os caminhos do homem, ele parece dizer, mas o Senhor pesa o coração. Quando Saul foi tentar justificar para Samuel por que ele não queimou as riquezas, por que ele trouxe os cavalos, os bois, os gados. Não, é porque a gente pode fazer um sacrifício, a gente pode fazer um culto, a gente pode fazer uma conferência, um congresso, a gente pode fazer não sei o que. Ele estava cheio de argumento. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Deus sabia que no coração de Saul, na verdade, havia desobediência. É quando ele viu que ia dar ruim, né? Não, a gente pode aqui, né? Aí seria o equivalente se fosse dar um exemplo dos dias atuais, seria o equivalente a alguém, um corrupto, desviar dinheiro público. E aí, quando ele fosse descoberto, ele fala, não, mas eu posso dar o dízimo aqui da corrupção, que aí Deus abençoa. Gente, não existe isso. Tem noção isso? Tem cabimento isso? Claro que não, né? Mas é exatamente isso que a gente faz nas nossas vidas. A gente tenta compensar os nossos erros com sacrifício e não com transformação, não com mudança. E a mudança, de fato, ela começa com a confissão. Ela começa com eu errei, eu falhei. Quem é tocado por Deus, de fato, tem um arrependimento. Você vê lá a história de Zaqueu, já vou até encerrar aqui para não ficar entrando em um monte de história, não confundir muito o devocional. Mas você vê que lá na história de Zaqueu, quando Deus vai na casa de Zaqueu, Jesus vai na casa de Zaqueu, e Zaqueu tem uma conversão de fato, né? Ele fala assim, ó Senhor, se eu roubei qualquer um desses homens aqui, eu vou restituir 4 vezes mais. A gente não sabe se ele roubou de fato ou não. Os publicanos eram conhecidos por roubar o povo. A classe em geral era conhecida por roubar o povo. Se Zaqueu de fato roubou ou não, ou se ele roubou muito ou pouco,
A gente não sabe, o texto não fala, porque ele coloca o se, certo? Mas se tiver disposição no coração dele, Senhor, se eu desfalquei alguém aqui, eu vou restituir 4 vezes. Se vê a intenção dele ali de reparar de fato o erro dele, sabe? Se vê agora, se a intenção do corrupto é corromper, a intenção do transformar agora é transformar. A intenção do redimido é redimir. A intenção do restituído é restituir. Então há uma mudança profunda de dentro para fora. E é essa que Deus quer operar na nossa vida. E é essa mudança que de fato nos liberta. Você recebe essa palavra? Quero orar com você para fechar esse devocional. Não sem antes fazer 2 convites para você. Primeiro de tudo, todos que estão aqui agora, like nessa transmissão. Seu like faz muita diferença. Ajuda para que essa transmissão chegue para mais pessoas. Então, se ela te abençoou, pode abençoar outras pessoas também. O seu like faz parte disso. Você que é novo, nova por aqui, se inscreve no canal. Estamos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Eu quero te convidar também para entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde eu mando todos os dias o link dos nossos devocionais. Isso te ajuda com constância, e mando também as anotações do nosso devocional em PDF para você estudar mais profundamente ainda essa palavra. Para entrar no grupo, link fixado no comentário e também fixado no topo do chat. Vamos orar, gente? Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa direção, muito obrigado por essa revelação, muito obrigado pela Tua palavra que nos cura, Senhor. Tenha misericórdia de nós. O Senhor conhece o íntimo do nosso ser, o íntimo do ser de cada pessoa que está orando comigo nesse momento. Que essa boa obra que começou através desse devocional, através dessa leitura, através dessa conversa, seja completado durante o dia pelo falar do Teu Espírito Santo aos nossos corações. É isso que te pedimos, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, faz e fará por nós. Em nome de Jesus, amém. Antes de sair dessa transmissão, comenta aqui abaixo qual foi a parte onde Deus mais falou ao teu coração. Tamo junto sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.